Então, voltando aqui ao que a gente tinha discutido anteriormente, nós temos, portanto, a democracia como uma possibilidade de resgatar esse equilíbrio ou de se alcançar esse equilíbrio ecológico, não é? Então, o texto vai muito nesse sentido, é, sobretudo quando ele diz que a educação é parte constitutiva desse processo democrático. É aí que ele lembra Paulo Freire. A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas e estas mudam o mundo. Teve um comentário a esse respeito no, no fórum e eu achei bastante válido trazer novamente essa perspectiva freiriana, né, para entender também, resgatar a importância do indivíduo enquanto processo formador, né, desses limites de educação ambiental. E aí o Leonardo Boff, ele vai dizer assim, olha, não, nós não temos outra alternativa, não é? Ou nós mudamos a partir da educação, ou nós conhecemos o fim, a escuridão, como ele coloca. Para que esse processo ocorra, ele levanta as quatro possibilidades, as quatro dimensões da educação ambiental: conhecer, fazer, o ser e o conviver. Ele não entra propriamente nesses detalhes, nesses pontos, mas a gente poderia entender o seguinte: conhecer significa isso que vocês estão fazendo. Se expor ao conhecimento produzido, não é? E a partir dele fazer uma síntese do que vocês compreenderam a partir da realidade de cada um. Esse fazer implica estar também associado à realidade de vocês. Não é? Portanto, não existe um conhecer sem um fazer. Tudo que vocês vão conhecer, vocês vão fazer uma síntese, elaborar uma própria narrativa do que vocês têm, e a partir daí vocês vão se inserir no mundo e reorientar as atividades que estão ao seu lado. Coisas simples como selecionar o lixo e coisas complexas como disputar a política ambiental de uma cidade, não é? Sobretudo quando vocês partem de um conhecimento, de um lugar, digamos assim, um pouco mais elaborado do ponto de vista acadêmico, porque vocês passaram, se expuseram por um processo de educação superior, etc. Isso faz toda a diferença na realidade em que vocês se inserem. E isso, a soma de tudo isso, conhecer e fazer, transforma o ser. Não é? Você já é outra pessoa a partir daquela realidade que você conheceu. Ninguém é a mesma pessoa depois de ter conhecido outra realidade. Há aqui um choque cultural que impede que as pessoas continuem as mesmas. Você pode até sair pior daquela relação, mas você vai sair outro. Então, há uma reconfiguração, uma reorientação do ser enquanto elemento constitutivo da realidade social que vai influenciar no limite a democracia daquele espaço. Né? Então, depois que você conhece, depois que você faz, depois que você se reorienta, você precisa entrar no coletivo, não é? De uma sociedade, e aí o princípio norteador, não é? O princípio que traz esses elementos é, sobretudo, o conviver, é viver em coletivo, viver em sociedade, viver em democracia. Esse ponto, esse princípio da educação ambiental, ele é fundamental para que a gente possa inserir toda a carga subjetiva e objetiva que nós temos na sociedade. Carga objetiva, por exemplo, é quando vocês são convidados a produzir, a fazer digamos assim, a fazer um código computacional. Então vocês vão lá, pegam o conhecimento que vocês adquiriram, aplicam naquela realidade e faz aquele código. A carga subjetiva é quando você se pergunta, para que esse código? Vai servir a quem esse código? Esse código vai servir para melhorar a vida da sociedade? Se vocês se perguntam a isso, então vocês estão levando uma carga subjetiva para esse processo. Né? É o conviver, é onde a influência do meu ser influencia na prática da sociedade. Né? Então, Leonardo chama, cada saber deve prestar sua colaboração a esse processo. O cuidado, portanto, ele deve atravessar todos os saberes. Né? O saber da sociologia, o saber da engenharia,
o saber da computação. Isso, né, somente a partir daí é que a gente pode pensar num processo de educação para o desenvolvimento sustentável. Observe que o texto ele é muito complexo quando ele diz para o desenvolvimento e não uma educação com. É como se você precisasse primeiro fazer essa tarefa, esse dever de casa, de educação ambiental, para depois a gente pensar num processo. É óbvio que dentro do ponto de vista material, essas coisas elas não têm um ponto, um final e um começo, elas se misturam. Mas observe que o texto ele induz que você primeiro tem que fazer um elemento importante que é a tarefa da educação ambiental. Quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável a partir da educação ambiental, então a gente precisa considerar o ambiente, aí você já muda um pouco, o ambiente, a sociedade, a dimensão mental, não é? Que é o indivíduo, você com o mundo, e a dimensão integral, que está muito associado àquelas dimensões da educação ambiental, sobretudo as duas, o ser e o conviver. As duas últimas dimensões estão muito próximas aqui. Né? Eu preciso de uma saúde mental para poder eu ser, eu existir no mundo, me constituir enquanto vida humana, e preciso de uma convivência, uma integralidade. Né? Eu preciso compreender que eu não estou sozinho no mundo, mas eu estou convivendo de forma integral.